Boa noite, são 18 horas. Nesse sábado, estamos aqui com nossa transmissão, que é a consagração do repouso. É o finalzinho, do repouso, a qual nós estamos já saindo desse repouso. E nosso tema hoje é um tema que trata do livro de Efésios, capítulo 4, 17 a 24, que ele fala, o tema que eu botei foi que vós despojeis do velho homem que se corrompe. Mas aqui, nesse texto, a qual a gente vai estar falando hoje, tem duas características. A primeira é do homem afastado de Deus, e a segunda é do homem junto a Deus. Então, o versículo que vai 17 a 24, a gente pode observar, em Efésios 4, a gente pode observar que as características que faz a separação entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Mais especificamente, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, aqueles que são trazidos ao Senhor, pelo Senhor, para a sua comunhão. Esse livro aqui de Efésios fala muito disso. E Paulo, mais uma vez, eu me reporto a Efésios, que Paulo estava preso lá em Roma, e ele não saiu de Roma. Ele dali, nesse cárcere, ele já foi morto, Então, nesse trecho que nós vamos ver entre o homem gentil, o homem que não serve a Deus, e o homem que serve a Deus, nós vamos ver duas características do homem que serve a Deus, do homem primeiro que não serve a Deus e do homem que serve a Deus, daqueles que são escolhidos, chamados segundo o teu propósito. Aqueles que lêem a Bíblia, eles entendem, eles compreendem todo o plano de salvação que o Senhor Jesus fez para a vida de cada um de nós. E eu sempre falo aqui que o Senhor Jesus curava, que o Senhor Jesus, ele ensinava, ele exortava, mas principalmente chegavam muitos ao Senhor Jesus pela cura. Mas depois que a pessoa fica curada, depois que as pessoas alcançam as benesses de Deus, a pessoa também tem que se ajustar aos moldes do que o Senhor Jesus ensinou, do que a igreja do Senhor Jesus traz para cada um de nós. Então há um ajuste ali daquele que tem o Espírito Santo e daquele que não tem o seu Espírito Santo. Que eu vejo, às vezes, eu vejo nas igrejas, elas só ensinando curas, ensinando a pessoa que é cura, a pessoa a ser curada, mas elas não ensinam as pessoas a servirem a Deus, com sua vida, com o propósito de Deus estar ali guiando a vida dela. Então, muitas pessoas, às vezes, elas se desiludem com o reino de Deus, porque tem igreja que não prega a palavra do Senhor. Prega só que o Senhor Jesus cura, tu vai vencer, tu vai ter vitória e tal, mas a vitória maior é a salvação. E a pessoa vai naquela de vitória, chega um determinado momento na vida que vem aflições e as pessoas não suportam. Sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus no coração. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar aqui de três características dos versículos que vão do 17 até o 19. Gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia, se você tivesse aí a sua Bíblia, pegasse ela, para que vocês vejam junto comigo
o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz sobre esse texto. Então vamos lá, Efésios 4, do versículo 17 ao 24. Primeiramente eu vou ler do versículo 17 ao 19, que diz assim: e a graça foi concedida, não, aliás, 17, está valendo 7, 17. Isso, portanto, digo no Senhor. Olha o que o Paulo falou, eu vou dizer, mas vou dizer no Senhor. Testifico que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento. Então aqui Paulo começa a testificar no Senhor que não mais andeis, como gentio. Gentio é aquele que não conhece Deus ainda, aquele que só quer o favor de Deus, mas ele não quer a salvação de Deus, ele não quer ser salvo, ele quer alguma forma de trazer o benefício de Deus para ele e termina por aí mesmo. Ele não quer um compromisso de viver uma vida santificada. Então aqui nesse momento, ele fala assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é a vaidade dos próprios pensamentos? Eu acho isso, eu acho aquilo. Poxa, mas a Bíblia fala assim, assado. Não, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu quero viver nessa vaidade dos meus próprios pensamentos. Mas vem cá, o que Deus falou sobre isso? Não, eu quero andar nos próprios pensamentos. Então, no decorrer disso, olha o que acontece. A gente vai ver 3 características aqui nessa pessoa que não tem Deus. Ela é um homem afastado da vida de Deus. Então a gente vai ver 3 características aqui do homem afastado da vida de Deus. Primeiro deles, ele diz assim, 18: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa primeiro, quando o homem ele está alheio à vida de Deus, a primeira característica que ocorre nele é ignorância. Ele ignora o que Deus fez por ele. Ele ignora o que Deus padeceu na cruz do Calvário por ele. O homem não tem esse agradecimento no coração. Ele quer que Deus faça, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça aquilo, mas ele vive numa ignorância. Então por isso que fala aqui, obscurecido, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vive. Ele vive na ignorância. Ele não conhece, ele pode ler a Bíblia 20 vezes e ele vai ler a Bíblia 20 vezes e não vai entender nada. Sabe por quê? Lhe falta um coração convertido, lhe falta o Espírito Santo. E a pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela começa a entender as coisas de Deus. Ela não vai para a igreja somente para pedir. Ela não vai ficar pedindo. Ela vai, Senhor Jesus, eu peço isso, estou certo. Jesus curava muita gente, mas eu quero te servir com a minha vida, com aquilo com o dom que o Senhor pode me dar. Então, a primeira característica é ignorante. E aqui fala assim, ignorante voluntariamente. Mas depois disso, continuando aqui, no 18, obscurecido o entendimento, alheio à vida de por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Seu coração é duro. É aquilo que na Bíblia fala que vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração, de carne. Então é um coração endurecido, aquele coração duro. Então, outra coisa que ocorre quando a gente está alheio à vontade de Deus, a ignorância, e depois disso, dureza do seu coração. Então, só nesse versículo aí, 18, 17, nós vemos a característica do gentio.
O gentio anda com o seu próprio pensamento. O gentio ignora as coisas de Deus. Uma pessoa fala lá alguma coisa de Deus, ele escuta aquilo e a gente pode falar 1000 vezes o que está escrito na Bíblia que ele não vai entender. Ele não vai querer entender. Ele vai querer continuar na ignorância. Por quê? Se ele sair da ignorância, ele vai ter que se render a Deus. Outra característica, no 18 ainda, que diz assim, aliás, no 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Primeiro, ele se torna ignorante. Segundo, o coração fica duro, igual pedra. Ele quer saber dele, não quer saber dos outros. E insensível, não sente nada, não sente peso de como se diz, de não levar uma vida salva, não sente nada, simplesmente abandona tudo. E aí se entrega à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Toda sorte de impureza, amados. Então a pessoa fica toda impureza, ele quer cometer. E ele também não sente, veja bem, ele não sente peso nenhum de pecado, também não sente santidade, porque o coração dele está ignorante, está duro e insensível. Então esses são aqueles que ainda não foram chamados de Deus, são gentios. Aquele que ainda o Senhor Espírito Santo não tocou para revelar a boa obra da salvação. E esses daqui, como as igrejas têm ensinado, eles vão ficar lá enquanto tiver uma profecia dizendo que ele vai fazer, enquanto tiver lá, tu vai ser curado, vem aqui, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar isso, e eles vão ficar lá até um dia que não aconteceu como as pessoas lá pregam, e vem aquela decepção. E a pessoa abandona Jesus. Então é isso que não pode deixar acontecer. Nesse livro de Efésios, eu tenho falado muito, Paulo estava em aflição, Paulo estava preso. Os irmãos da igreja que ele tinha plantado abandonaram ele. Só tinha uns 2 ou 3, como Lucas e outros ali, que ainda iam visitá-los. Mas por isso Paulo abandonou sua fé? Há muitos abandonariam. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, não abandonou sua fé. Por quê? Porque ele estava alicerçado na palavra, no Senhor Jesus, no que o Senhor Jesus ensinou. Então, até esse versículo 19, nós falamos daqueles gentios, aqueles que estão afastados, o homem que está afastado da vida com Deus. Agora, a partir do versículo 20, nós vamos ver como é que está uma pessoa que anda com o Senhor Jesus. Uma pessoa que tem aquele carinho, tem aquela vontade de servir a Deus. Então, do versículo versículo 20 até o versículo 24, olha só como é que são as características desse homem. Primeiro deles, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Uma pessoa convertida. Aqui fala até assim, um homem integrado na vida de Deus, homem junto com Deus. E aqui fala, mas não foi assim que aprendeste com Cristo, aquelas coisas que a gente leu ali no passado. Mas como é que então é agora? E se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então, primeira coisa do homem de Deus, ele é instruído. Instruído em quê? Instruído na palavra de Deus. Ele não é como o vento, que a gente até falou, não sei se foi aqui em Efésios ou foi lá no livro de Hebreus, que na quarta estou falando lá no YouTube do livro de Hebreus, e aqui
na consagração do repouso, eu estou falando de Efésios. Como aqueles que andam atrás do vento, correndo de um lado para o outro, correndo. Por quê? Porque nele ainda não está a firmeza da salvação, não está a firmeza que é um escolhido de Deus, é que um que foi chamado segundo o propósito de Deus. Então ele fica correndo para um lado para o outro, desesperado, pensando: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, se Deus não vai me aceitar, Deus, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Não, cara. Tudo que a gente tem que fazer por amor a Deus e com alegria no nosso coração. Não é porque alguém nos força a fazer, não é porque alguém quer dominar a verdade e dizer: não, tu vai ter que fazer isso. Mas é o Espírito Santo que vai te impulsionar. Por isso que uma pessoa, quando é escolhida, ela nunca desvia, ela nunca deixa o Senhor Jesus. Ela pode passar por aflições, mas ela não abandona o Senhor Jesus. Então vamos lá, continuando. Naquela pessoa que vive integrado na vida de Deus. Diz assim no 21: e se é que tendes ouvido e nele foste instruído, primeiro, não falei instruído, segundo é a verdade em Jesus, segundo a verdade em Jesus. Não é essa verdade que anda plantando por aí: ele vai te dar isso, ele vai te dar aquilo, vai te dar aquilo. Eu também já andei nisso, até aprender que eu tenho tudo em Jesus, no momento em que Ele quiser nos dar. Até às vezes as aflições que vêm, tem que ser forte, como Paulo foi forte aqui. E no 22 diz assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Foi até a nossa tema. Se despojeis do velho homem. Aquele homem de passado está morto no batismo, ressuscitou agora por Senhor Jesus, um novo homem. Então ele é instruído, ele deixa as coisas do passado, mas isso não é forçado. Você tem que deixar, você tem que ser assim. Ele já começa a sentir no coração a vontade de ser assim, sabe? A vontade de viver uma vida desse jeito, com o Senhor Jesus, santificada. Então, o homem que anda com Deus, ele é instruído, ele larga o velho homem e começa a viver uma nova vida com o Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui o som do... Pronto. E no 23, mais uma característica daquele que nasceu de novo. Ele: renoveis no espírito, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se renovando no Espírito Santo, no meu entendimento, do nosso entendimento. Então, outra característica, ele se renova, né? Ele começa a pensar nas coisas lá do alto, ele começa a pensar em ser grato ao que o Senhor Jesus fez por ele, tirando ele do inferno, de uma vida de sofrimento que não teria fim. Isso é um inferno. Jesus nos tirou de lá. Ele começa a ter gratidão, ter honra por isso. E as outras coisas vão sendo acrescentadas dentro do reino de Deus. E no 23, ele fala assim, outra característica: e vos renovei no espírito o vosso entendimento, e vos revistais. Aqui, por exemplo, está vestido, agora ele está sendo revestido do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedente da verdade. Então, ele agora, outra característica, está sendo revestido do novo homem.
Poxa, eu era assim no passado, mas agora eu estou sendo revestido do novo homem. Então, a característica daquele que vive uma vida, um homem integrado a Deus, um homem junto de Deus, as características são tornar-se discípulo de Cristo, se instruir por Ele, revestir-se de Cristo na sua perfeição. Então, essas características aqui são daqueles que são convertidos. Pastor, mas hoje eu estou doente, eu estou precisando de ajuda, eu estou, precisando do Senhor Jesus. Você está certo. Hoje você está assim. Mas quando o Senhor Jesus te alcançar, um novo homem tem que nascer. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo nos exortando, nos ensinando, nos capacitando. Isso é que é a verdade do Evangelho. É isso que a igreja tem que ser. Eu já passei por muito nesse, acho que eu vou fazer uns 29 anos, quase 30. Já passei por vários períodos. Até chegar à conclusão que a minha vitória está em Cristo na cruz. Já sou mais do que vitorioso. Pastor, mas aquelas outras coisas que tu precisava, na tua vida, isso, quando eu busco o reino de Deus, vai sendo acrescentado naturalmente. Não que eu precise barganhar com Deus, como era a forma talvez passada, mas agora é tudo no amor, na gratidão de Deus. E essa forma, não existe pessoa te obrigando a fazer alguma coisa. É uma forma de amor. É isso que as pessoas têm que ser ensinadas. Porque quando elas são ensinadas nisso, ela passa a adorar a Deus pela beleza da santidade dele. E saber que se eu nasci de novo, se eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, é para adoração, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E isso não vem de nós, mas é algo dado por Deus através do Espírito Santo. Então, aqui para terminar, para dar assim uma conclusão, o que isso serve para a minha vida? Primeiro, eu sei que se eu ficar afastado da vida de Deus, e também já andei afastado da vida de Deus, por isso eu posso falar, porque meus pais, meus avós não eram evangélicos. Depois, lá com meus 26, 27, quase 30 anos, é que eu conheci a Cristo. Depois eu nasci de novo, uns 5 anos depois de estar na igreja. É que eu nasci de novo para Deus. Então já passei por todas essas características. E sei que o homem que não vive uma vida de Deus, ele é ignorante contra a palavra de Deus, é claro. O coração dele é duro e o coração dele é insensível. Característica dos gentios. Mas eu encontrei um gentio bom ali, um gentio bom lá. Às vezes fazem isso para ganhar algum benefício. Eu não vou fazer isso porque eu vou ganhar um benefício de Deus. Mas a vida dele não mostra que ele é um convertido. Agora, uma pessoa que tem uma vida integrada com o Senhor Jesus, ele é instruído pelo Espírito Santo, ele é renovado do Espírito, do vosso entendimento, e ele vos reveste do novo homem. Aquele homem passou, aquele homem morreu no meu batismo, na minha conversão. Quem está aqui agora é um homem que nasceu para Jesus. É assim que tem que ser o Evangelho. É assim que tem que ser nossas vidas. Mas pastor, vão chegar muitos querendo ajuda, querendo isso. Ajuda, não tem problema em fazer isso não. A pessoa convertida, ele também tem esse coração. Mas o importante é você ensinar essa palavra para que a pessoa
em momentos de aflições, ela não desista do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Espírito Santo possa estar falando muito mais das vidas que estão assistindo. Nós temos o nosso caderno de oração aqui das pessoas que nos pedem, das pessoas que são gratas, né, a Deus, porque conseguiu algo dele, né, um benefício. Então ele tem aquela gratidão de servir a Deus, mas sabendo que por ele próprio ele não consegue chegar a Deus, porque ninguém agrada a Deus. Pode ser o mais bonzinho dessa terra, não agrada. O que vai agradar a Deus é aquele que tem o Espírito Santo, aquele que nasceu de novo e aquele que reconhece que o dom da salvação e de uma nova vida vem do Senhor Jesus, não vem da gente mesmo. Que nenhum esforço que eu fizer ou que alguém possa fazer traria a salvação, só crendo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Que Deus possa estar abençoando mais ainda do que a gente está falando aqui, tá bom? Eu vou desligar aqui